você abrisse a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 7. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o verso de número 7. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim, irmãos: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos, mas que ele esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos Teu nome, nós agradecemos a Ti por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia, e nós iniciamos essa semana em Tua casa, podendo ouvir a Tua voz através da Tua palavra, podendo louvar o Teu santo nome. E a nossa oração nessa noite, ó Deus, é que Tu possa, pela Tua infinita graça e misericórdia, falar o nosso coração. Faz isso, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, eu estou convencido de que casar é um dom. E nem todos nós temos esse dom. Há muitas pessoas que estariam muito melhores se não casassem. E interessante uma coisa que eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa noite. Como está a sua família? Como está a sua família? É interessante aqui que Pedro dá orientações a mulheres, como também o apóstolo dá orientações a maridos. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que ele usa 6 versos para falar exclusivamente às mulheres casadas e apenas um para falar aos maridos. E nessa porção das Escrituras, Pedro chega ao círculo mais íntimo de todo relacionamento. Ele chega ao relacionamento familiar. Porque antes ele já havia falado da obediência às autoridades, da obediência dos servos aos patrões, e agora ele chega no ambiente mais íntimo. É como se o apóstolo, através do Espírito Santo, entrasse dentro da nossa casa. Eu lhe pergunto essa noite o seguinte: como está seu casamento? Como se encontra seu casamento? E eu vejo que muitos aqui ainda não casaram, são jovens ainda solteiros e que possivelmente pensam em casar. Então eu creio que essa palavra é para lhe alertar para o fato glorioso para a decisão gloriosa que você vai tomar, mas ao mesmo tempo para a responsabilidade que você tem como casado, como futuro marido ou como futura esposa na noite de hoje. Irmãos, na economia do reino, sobre família, há uma sequência hierárquica. O que é que eu quero dizer com isso? Deus, Ele é o cabeça de Cristo. Mesmo Cristo sendo Deus, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, Ele se submeteu ao Deus Pai.
Ele não precisava ter encarnado, ele encarnou. E ele fez isso para nos livrar da punição do pecado. Não é verdade? E ele fez isso em submissão ao Pai. Ele veio beber da nossa água, ele veio respirar do nosso ar, ele veio nascer no ventre de uma mulher, ele veio depender, entre aspas, de uma mulher para trocar as suas fraldas, para aprender a falar com Maria, mesmo ele sendo Deus. Ou seja, ele foi obediente ao Pai, em outras palavras, submisso ao Pai. Então eu posso afirmar nessa noite, que mesmo sendo Deus, ele foi submisso ao Pai. Na economia do reino as coisas trabalham assim. Deus é o cabeça de Cristo, que por sua vez é o cabeça do homem. Em Efésios está muito claro. E o homem é o cabeça da mulher. E a mulher e o homem, os pais, são os cabeças do filho. Na economia da família ou do reino, sempre há essa sequência. Quando essa sequência é quebrada, a família está fadada ao fracasso. Meus amados irmãos, a primeira observação que deve ser feita é a seguinte: por que Pedro dedica 6 versos às mulheres e apenas 1 aos homens casados? E eu acredito que, pelo fato de, no primeiro século, que foi quando essa carta foi escrita, as mulheres necessariamente elas seguiam as religiões do marido. Exemplo: se o marido se convertesse ao cristianismo, a mulher era obrigada, juntamente aos filhos, a se converterem também. Então, o que é que eu gostaria de alertar nisso aqui? Nesse ambiente, nesse casamento misto, estava havendo muita discórdia. Havendo muita discórdia, né? Era motivo de tensão dentro do lar. Ou seja, um cônjuge se convertia e o outro era obrigado a se converter. E quando não se convertia, olha o problema. Como a mulher dependia totalmente do marido, né, nesse contexto aqui, ela não trabalhava, a maioria das mulheres não trabalhava, ela era obrigada, às vezes por uma questão de sustento, a se converter, entre aspas, ao marido. Mas se uma mulher se convertesse, aquilo chocava o marido, porque ela estava dizendo à sociedade que ela não era submissa a ele. Então o que era que o marido fazia? Ele podia dar carta de divórcio a ela, porque ele perdia o emprego, porque a mulher passava a ser adoradora, ou melhor, serva de Cristo, e ele era adorador de outro Deus. E na maioria dos casos, todos eles eram adoradores de César, como imperador. Então eles perdiam logo o emprego. E isso era como se fosse um adultério praticado com a esposa. Então, por essa razão, creio eu, que Pedro usou 6 versos para falar inicialmente às esposas, porque eram elas, sem sombra de dúvidas, a que mais sofria em um casamento misto, a partir do momento em que elas se convertiam. E ele dá orientações claras às mulheres. Olha o verso 1 e o verso 2, o que ele diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas ou submissas, outras versões, né? Cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. O que é que nós aprendemos aqui? Verso 1. Pedro dá diretrizes às mulheres cristãs. Ou seja, ele entende que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao marido e não a qualquer outro homem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela é submissa a Cristo. E quando uma mulher é submissa a Cristo, ela não tem problemas de se submeter ao seu marido. Então aqui vai um primeiro conselho a uma possível moça, jovem, né? Ou quem sabe uma viúva que está aqui, alguém que está pensando em um matrimônio. Deixa eu lhe dar um conselho: nunca case com alguém que você não está disposta a ser submissa a ele. Esse casamento não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu vou um pouquinho adiante aqui nessa luta. Em nenhum lugar das Escrituras, as Escrituras dizem que Cristo é inferior ao Pai por ser submisso a Ele. Jesus Cristo é Deus.
Da mesma maneira, a Bíblia não trata a mulher inferior ao marido em lugar algum. A Bíblia nunca trata a mulher como um objeto, como uma coisa, como algo sem valor. Pelo contrário. Mas a Bíblia dá papel claro dentro do lar para a mulher cristã e para o homem cristão. Nós estamos inseridos em um casamento, nós que estamos inseridos em um casamento, nós temos que entender que nós temos papéis diferentes. E esses papéis devem ser exercidos à luz das Escrituras. E é isso exatamente que Pedro está dizendo aqui. Mas outra coisa interessante aqui, você pode estar dizendo, mas pastor, quer dizer que eu devo ser submisso ao seu marido? Sim. Mas essa submissão é cega? Não. Se seu marido pede uma coisa a você, que contraria a palavra do Senhor, cabe a você não obedecer. Quem já estudou um pouquinho de teologia, entende o que eu vou dizer aqui nessa noite. Quando dois mandamentos da Bíblia se chocam, cabe-nos obedecer o maior. Por exemplo, aqui a Bíblia está dizendo à esposa cristã, obedeça ao seu marido. Mas a Bíblia também diz lá em Atos 5:29 que importa-nos obedecer a quem? A Deus do que aos homens. E eu lhe faço uma pergunta: qual mandamento é maior? A esposa que está aqui nessa noite. Você obedecer a seu marido ou ao Senhor? Ao Senhor, é claro, né? Então, quando o seu marido lhe dá uma ordem que vai de encontro à palavra do Senhor, compete a você desobedecê-la e obedecer ao Senhor. Me permita um parênteses aqui. Eu fui pastor de uma família que o esposo obrigou a esposa a praticar sexo na frente dele com outra pessoa. E ela se submeteu. E ela engravidou desse rapaz. Teve um filho desse rapaz. Interessante que quando eu cheguei na igreja lá, que eu pastoreava, não é que eu estou agora, aquele menino, ele era rejeitado, ele era desprezado, eu não entendia por quê. E um dia eu fui perguntar, eu tomei conhecimento do fato. E ela me disse o seguinte: mas pastor, eu tinha que obedecer a ele. Eu digo, jamais, meu filho. Jamais, meu filho. Então, meus amados irmãos que estão aqui nessa noite, perceba que para o escritor sagrado, aqui com base no verso 1 e no verso 2, vamos reler? Vocês, esposas, estejam submissas cada um a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ele seja o quê? Ele seja ganho sem palavra alguma. Por meio de quê? Por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, uma palavra aqui para você que se diz cristã, eu creio que você é. Uma palavra aqui para você que é mulher de Deus. Ele não manda a esposa cristã a abandonar o esposo pagão. Se seu esposo ainda não obedece ao Senhor e ele consente em viver com você, a ordem bíblica para você é continue o casamento. Ele também não aconselha a esposa a polemizar com o marido, ou seja, tentando ganhar o marido para Cristo na força. Não, queridos. Sabe por quê? O máximo que qualquer pregador pode fazer é falar a mente. Só Deus pode falar o coração do seu marido. Só Deus pode falar o coração de um pecador. Eu posso pregar aqui a noite todinha. Pode ser que a palavra atinja algum coração, mas não será obra minha. Será sempre obra do Espírito Santo. Então, preste atenção aqui, mulheres cristãs casadas que estão aqui nessa noite. Não adianta discursos eloquentes. Não adianta sermão fervorosos. Quando existe um abismo entre palavras eruditas, ou seja, palavras que você diz e comportamento sem temor ao Senhor. Talvez haja mulheres aqui que você é casada com um pagão. Eu não sei sua realidade. Contudo, eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite. Se você prega uma coisa e vive outra dentro do seu lar, isso só vai endurecer cada dia mais o coração do seu marido. Não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Vai tornar o coração dele mais cauterizado. Mais cauterizado, né? Em contrapartida, a submissão da mulher, ela é, sem sombra de dúvida, um testemunho eficaz. Sabe por quê? Uma vida exemplar fala mais do que palavras.
fala mais do que palavras. Interessante, irmãos, o que é digno de nota aqui. O mais eficiente método de evangelismo dentro de um casamento misto é o testemunho irrepreensível. O texto diz o seguinte, olha, que esse homem ele será ganho sem palavra alguma. Aí você pode dizer, ou pensar o seguinte, pastor, quer dizer que eu vou ficar dentro do meu lar e não precisa eu dizer absolutamente nada e meu marido vai se converter? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos afirmando aqui nessa noite, e a Bíblia afirma isso também, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Não é verdade? Então a mulher cristã, ela tem que pregar para o seu marido, sim. Ela tem que expor a palavra ao seu marido, sim. Mas ela não pode fazer isso de uma maneira, irmãos, com falatórios. Ela não pode falar isso num ambiente de murmuração. Você não pode reclamar de seu marido, irmãos. Irmãs, perdão, né? Nesse contexto, por quê? Porque o seu testemunho está em jogo. Se você prega uma coisa e você vive noutra, ou vive outra, seu testemunho será ineficaz. Mas o chamado para mim, para você que é cristão aqui nessa noite e vive dessa maneira é o seguinte. Há um Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Outras versões diz, do que conviver com uma mulher rixosa. Não é verdade? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não é? Mas a tola, ela não precisa do diabo, não. Ela mesma destrói com as próprias mãos. É ou não é? É verdade. Há muitas coisas que a gente atribui ao diabo e não é obra dele. É obra da nossa carne. Porque uma mulher que não edifica o seu lar, ela consegue destruir ele com as próprias mãos. Há muitos casamentos destruídos porque há muitas mulheres que não estão dispostas a ser submissas. E tem uma coisa aqui nessa noite a lhe dizer. Se uma mulher não quiser ser submissa ao marido, não tem quem faça ela ser. É uma questão de conversão. Conversão. Ainda vá para o verso 2. Como uma mulher cristã ganha um marido? Verso 2. Quando esse marido passa a observar o quê? O comportamento como? Honesto e cheio de temor que vocês têm. Talvez haja pessoas aqui que você é casada com uma pessoa que não quer nada com o Evangelho. Nunca pegou numa Bíblia. Eu tenho algo a lhe dizer, mulher que está aqui nessa situação. A Bíblia que ele está lendo é você. E o que é que ele vai verificar nessa Bíblia, entre aspas, que ele está lendo? O seu comportamento honesto. Né? O seu comportamento cheio de temor. Permita-me, irmãos, irmãos também, uma aplicação aqui nessa noite para a nossa vida. Quando a palavra de qualquer pessoa, mas como eu estou falando aqui exclusivamente das mulheres inicialmente, quando a palavra de uma mulher cristã se deteriora a tal ponto que sob determinadas circunstâncias o não dela pode ser sim e o sim dela pode ser não, esse casamento está fadado ao fracasso. O que é que eu gostaria de estar dizendo aqui? Não existe nenhum relacionamento que sobreviva onde não haja confiança. E seu marido pagão, como seu cristão também, ele está olhando em você o seu comportamento honesto e cheio de temor. Cheio de temor. Um adendo aqui nessa noite. Eu acredito, irmãos, que não há necessidade de pastor estar dizendo como as irmãs devem se vestir. Não acredita assim? E as nossas vestes, e aqui eu não estou falando nem de calça, nem de saia, eu acho isso um besterol, me perdoe, está entendendo? Eu acho que o Espírito Santo, ele ministra a uma mulher cristã o que ela deve vestir. Se você é cheio do Espírito Santo, quem regula, inclusive suas roupas, não é você, é o Espírito Santo. Seu linguajar,
seu comportamento, a maneira como você sai lá fora, aonde quer que você se comporte, ou aonde quer que você vá, quem ministra sobre a nossa vida e quem manda sobre a nossa vida, não somos nós, irmão. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Eu, pelo menos, eu creio. O testemunho de Jeová não crê, né? Mas se nós somos habitados pelo Espírito Santo, quem é que vence esse cargo de braço? Ele. Ele. Então Pedro está dizendo que uma mulher submissa ao marido, ela se comporta de forma como? O comportamento dela é honesto. Ela não tem senha no celular. Ela não faz coisas pelas costas. Ela não toma decisões sem consultar o marido, nem o noivo, nem o namorado. Não é verdade? Porque crente namora para casar, irmãos. Essa história de crente estar ficando, fica aqui, fica ali, não existe isso não. Crente, quando namora, ele namora para casar. Eu não estou querendo dizer com isso que seu primeiro namorado necessariamente tem que ser o seu marido. A gente namora para conhecer e não conhece. Mas a gente namora com esse objetivo. A gente noiva com esse objetivo, para você conhecer, entre aspas, mais ou menos, com quem você vai dividir a sua vida pelo resto da vida. Até que a morte os separe. Verso 3 e 4. Olha o que ele continua dizendo. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Antes de expor esse livro, aliás, esses versos 3 e 4, eu tenho que fazer uma observação que eu julgo importante aqui, nessa vida. A Bíblia, queridos, ela não proíbe em lugar algum que a mulher se arrume. De maneira alguma. A Bíblia não proíbe em lugar algum que a mulher se cuide. A Bíblia não proíbe em lugar algum que a mulher relaxe com a sua aparência pessoal. Não tem base bíblica. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, aqui está dizendo, olha, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouros e vestidos finos. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está exortando as mulheres cristãs, com o perigo dos excessos. Com o perigo dos excessos. E ele elenca aqui pelo menos 3 exemplos de adornos externos. Ele fala sobre, primeiro, tranças no cabelo, né? Joias de ouro e vestidos finos. Interessante aqui nessa bola. O que significava esses tranças de ouro, né? Aliás, tranças no cabelo. As mulheres ricas, irmãos, dos primeiros séculos, todas elas usavam penteados extravagantes. E elas colocavam em seus penteados muitas joias, até pedras preciosas. E por que elas faziam isso? Elas faziam isso para ostentar. Elas faziam isso para chamar a atenção das pessoas para ela. E Pedro, me parece que aqui ele chama as mulheres cristãs até o quê? Moderação. Moderação. Com relação à maneira de se portar lá fora. Interessante. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento muito difícil. O que tem de crentes, e eu não tenho Instagram de ninguém daqui, tá certo? Mas o que tem de crentes se expondo no Instagram, mostrando uma vida muitas vezes que nem tem, coisas que não vive, mas tem que ostentar, tem que mostrar. A exortação de Pedro aqui às mulheres cristãs, que é válida também para os homens, é o perigo dos excessos. Elas usavam aqueles cabelos para chamar a atenção de outras pessoas, até muitas para adquirir admiradores. Aí Pedro diz, aí vocês que se converteram, vocês não podem se comportar dessa maneira. Mas não só isso. Ele chama a atenção também para joias de ouro. Aí você está dizendo aqui, pastor, está vendo que não pode usar brinco? Não é verdade? Está vendo que não pode usar colar? A Bíblia não está dizendo isso. E eu não tenho nada contra quem não usa. Lhe respeito demais. Mas a Bíblia não está proibindo. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: o problema não é o uso desses apetrechos.
O problema é o abuso. O problema aqui, queridos, o problema aqui não é a modéstia. Aliás, não é a modéstia, mas o excesso. O excesso. Aí ele está dizendo às mulheres cristãs, não se comportem dessa maneira. E outra coisa, o que elas usavam? Vestidos finos, ou seja, a igreja estava se transformando numa passarela. Cada uma que quisesse esnobar o vestido de última geração, né? Aquele que era, digamos assim, assinado pelo costureiro da época, cada uma queria chamar a atenção para ela. Aí Pedro exorta ela dizendo o seguinte: isso não é comportamento de cristã. Isso não é comportamento de mulher que viu a cruz ensanguentada. Minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, por que ele faz essa exortação? Presta atenção aqui, interessante, irmãos. A gente sempre tem que ler as cartas, ou qualquer livro da Bíblia, com o óculos da cultura. Para aonde essa carta foi emitida primariamente. Colocando o óculos da cultura. Por que Pedro faz essas exortações aqui às mulheres cristãs? Porque no primeiro século havia um contexto cultural. Quando uma mulher saía dessa forma assim, normalmente essas mulheres iam trair o marido. Era cultura na época as mulheres se arrumarem muito, colocar tranças no cabelo, colocar joias no cabelo, vestir seus melhores vestidos e irem para a rua traírem o marido. E ele não está se relacionando aqui às mulheres cristãs, mas sim às pagãs. Com medo que as pessoas começassem a olhar mal para as mulheres convertidas, Pedro diz a elas o seguinte: olha, não use isso se seu marido não for para o culto com você, porque normalmente quando as mulheres iam trair, elas saíam às escondidas sem o marido. E as mulheres cristãs também iam ao culto do seu marido, porque muitos deles não eram convertidos ainda. E isso podia gerar o quê? Disse-me-disse, falatório acerca delas. E por essa razão Pedro exorta elas a não fazerem isso. Veja como isso é importante para que a gente entenda o que Pedro está querendo nos dizer nessa noite. Mas vá para o verso número 4. Falando aí em beleza, ele diz o seguinte: mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um conselho aqui, irmãos, para as mulheres aqui nessa noite. Em vez das mulheres buscarem apenas a beleza exterior, como joias caras, vestidos, penteados, né? Pedro aconselha as mulheres a cuidarem do coração. Hoje a gente vê na nossa realidade muita gente preocupada com botox, muita gente preocupada em ir à academia. Eu não estou dizendo que é pecado você ir. Eu não estou dizendo que é pecado você se cuidar, entenda, por gentileza. Mas em vez de, em primeiro lugar, você cuidar disso, você deveria, em primeiro lugar, cuidar do seu coração. Sabe por quê? Porque beleza exterior passa e a interior fica. Como é triste, irmãos, nós casarmos com uma pessoa fútil. Eu estava vendo aquela atriz, uma atriz muito antiga, chamada Demi Moore. Ela fez alguns filmes, inclusive um filme chamado Ghost, né? Que fez muito sucesso. Uma linha totalmente espírita, mas fez muito sucesso. Uma mulher belíssima. Ela já fez diversas plásticas, porque ela não concebe na cabeça dela a ideia de envelhecer. Você imagina o martírio dessa mulher, porque isso inevitavelmente vai acontecer. Aliás, está acontecendo com ela. Ela já não tem as mesmas formas. Você já desconhece ela. E parece que Pedro está nos exortando aqui nessa noite, com base nesse verso 4, a não vivermos esses traumas. Qual é o conselho dele aqui para nós nessa noite? Principalmente as mulheres cristãs que estão aqui. Em vez de vocês tomarem um banho de loja apenas, tomem um banho da palavra de Deus. Né? Esse é o conselho dele para nós aqui nessa noite. A mulher cristã, ela deve estar muito mais interessada em agradar a Deus do que aos homens. E eu vou dizer algo aqui com base no verso número 4, que talvez lhe choque, mas é bíblico.
mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Diante de Deus. Irmãos, Deus não se impressiona com nossa beleza física. Deus se impressiona quando olha para o teu lado, mulher cristã que está aqui nessa noite, e vê que você, depois que se converteu, tem um espírito manso e tranquilo. É isso que Deus valoriza, não só marido só, mas exclusivamente Deus, mas e é também Deus. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: o que significa uma mulher ter espírito manso e tranquilo? Para Deus isso é muito mais valioso do que penteados, do que roupas caras, do que joias. Sabe por quê, irmãos? Vou lhe dizer algo aqui. Essa mulher que tem um espírito manso e tranquilo, ela tem domínio próprio. Como é bom você se transformar em uma mulher que é disciplinada. Como é bom, irmão, se casar com uma mulher que sabe corrigir a rota. Ela erra, mas ela tem a hombridade de voltar e pedir perdão ao marido, aos filhos. Um conselho a você que está aqui nessa noite: não tem quem substitua uma mãe. Talvez você queira terceirizar a criação dos seus filhos para trabalhar. Deixa eu te dar um conselho aqui. A Bíblia não proíbe a mulher trabalhar fora. Mas se um trabalho que você está realizando faz com que você não seja uma mãe presente, não vem de Deus. Nossos filhos precisam cheirar a mãe e não a creche. Nada substitui uma mãe cristã. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque uma pessoa que hoje tem 97 anos, minha mãe, não abriu mão de ser minha mãe. Uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo, ela confessa pecados e ela transforma o lar dela num ambiente amoroso. Existiu um Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele fazia de tudo para ter reuniões com seus ministros, para não voltar para casa. Sabe por quê? Porque quando chegava em casa, a mulher dele esculhambava ele toda hora e todo instante. Ele preferia estar longe de casa do que dentro do seu lar. Ela era tão rixosa ao ponto de jogar café quente no rosto dele diante de todos os seus ministros. Porque essa mulher não tinha um espírito manso e tranquilo. Irmãos, que coisa. 5 e 6. Os versículos. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Interessante uma coisa aqui no verso 5 e 6. Ao chamar as mulheres aqui de santas, Pedro não está dizendo que as mulheres cristãs devem ser perfeitas. Ninguém será perfeito aqui na terra. Contudo, ele está afirmando que essas pessoas, essas mulheres em particular, eram pessoas que tinham experiências com Deus. Eram pessoas, irmãos, que eram moldadas por Deus. Eu posso fazer uma observação aqui a você? Quando Jesus, irmãos, está presente na nossa casa, os vizinhos percebem. Quando Jesus está presente no nosso casamento, nossos filhos percebem. Não precisa você estar dizendo que é cristão, não. Os vizinhos de vocês vão ver quem vocês são, né? Como vocês se comportam.
E seus filhos também, ou vão lhe aplaudir ou vão lhe rejeitar. Nós somos os exemplos primários, né? Que nossos filhos terão por toda a vida. Por toda a vida. Interessante que ele diz essas marcas dessa mulher, né? Ele diz que elas esperavam em Deus. Ou seja, essas mulheres sabiam ou acreditavam que Deus não as abandonaria em momento algum. Talvez haja mulheres aqui nessa noite que você viva num contexto complicado. Seu casamento é difícil, é duro, sabe? Seus filhos dão trabalho. Um conselho aqui com base na palavra do Senhor. Já foi dito aqui nessa noite. Não desista de sua família. Não desista de seus filhos. Porque seus filhos são mais filhos de Deus, já foi dito aqui, é verdade, do que de vocês. E talvez haja mulheres aqui nessa noite que você sabe que é casada com um homem ausente, que prioriza mais ganhar dinheiro do que o lar. Palavra de Deus para você: espere Deus transformar. Elas continuam esperando em Deus. E mais, sujeita ao próprio marido. Interessante aqui que ele diz o seguinte: que Sara chamava Abraão de Senhor. Aí você diz: ah, pastor, quer dizer que eu vou chamar meu marido de Senhor? Não, era uma cultura da época. Você não tem que chamar seu marido de Senhor. Você tem simplesmente que respeitá-lo, né? Respeitá-lo. Esse é o ponto aqui. Assim como Abraão é o pai dos crentes, né? Me parece que Pedro diz que Sara é a mãe de todas as mulheres que nasceram de novo. Que nasceram de novo. E como essas mulheres faziam isso? Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Queridas irmãs que estão aqui nessa noite, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Qual era o livro que Sara tinha? Nenhum. A Bíblia não havia nem sido escrita. A única coisa que Sara tinha era a fé pelo ouvir. Deus fez um chamado ao marido dela: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ela só ouviu isso. Ela nunca foi a uma consciência cristã, ela nunca leu uma Bíblia, ela nunca teve uma palestra de casais para ir, nunca. E ela deixou um legado que ainda hoje, mais de 3.000 anos depois, o nome de Sara fala. A vida de Sara fala. Por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque todas as mulheres cristãs que estão aqui, vocês são indesculpáveis diante de Deus de não serem a mulher que Deus quer que vocês sejam. Sara tinha muito menos recursos e conseguiu. E vocês, irmãs, a gente vai no YouTube, N pregações de gente séria. E quando eu digo gente séria, eu estou eliminando Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Agenor Duque, está entendendo? Eu estou chamando você para ouvir quem prega a palavra de Deus e não, desculpa o termo, quem encosta o microfone. Né? Vocês são indesculpáveis, nós também, homens também. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7 a gente termina. Vamos para o verso 7. Ele diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. A primeira coisa que ele diz aqui acerca dos maridos é o seguinte: vivam a vida comum do lar com discernimento. Olha, há homens casados que querem ter vida de solteiro. Vida de solteiro. Eu fico me perguntando: para que casou?
Viver a vida comum do lar com discernimento significa o seguinte: estar debaixo do mesmo teto com a mulher que você escolheu. Ele está dizendo o seguinte: ei, saiba o que se passa na sua casa. Homem crente que está aqui me ouvindo nessa noite, pastor da sua casa deve ser você, né? Sabendo o que se passa debaixo do seu teto. O que significa com discernimento? Conheça sua mulher, fale ao coração da sua mulher. Meus amados irmãos, a gente tem uma geração de homem que tem medo de conversar com a esposa. É polido, é educado com os de fora, mas dentro de casa nunca para ouvir a mulher. Eu sei que é difícil ouvir mulher, eu sou casado, não é? Parece que tem um neurônio a menos, você nunca entende, às vezes quer estar loira, às vezes quer estar morena, às vezes gosta disso, gosta. É difícil, por isso que é de exame. Mas converse com ela, fale ao coração dela. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Nós não podemos tratar nossas mulheres como nós tratamos qualquer uma, ou qualquer um. Olha o que ele diz: maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil. O que significa dar honra? Respeitar. Respeitar os sentimentos, o desejo, a maneira de pensar. Sabe por quê, queridos? Nada fere mais o coração de uma mulher do que um marido casca grossa, né? Rude, de difícil trato. Como é difícil uma família onde as pessoas não podem se expressar. A mulher não pode dizer o que sente, a opinião da mulher é rejeitada, os filhos não podem dizer nada, porque quem manda sou eu sou o cabeça. Não é isso que Cristo diz, não. Ele manda que a gente dê honra à nossa esposa, porque ela é a parte mais frágil, né? E não está falando aqui de questão cerebral, dizendo que a mulher é menos capacitada do que o homem. Está falando de questão física, questão emocional. Questão emocional. Importante, né? Quando ele diz o seguinte: por ela ser coerdeira da mesma graça da vida. Isso pode ser também interpretado da seguinte maneira: como até mesmo uma coerdeira da graça da vida. Mesmo que sua esposa não seja crente, o marido deve tratá-la de forma digna, como se ela fosse. Como se ela fosse. Qual é o ponto importante aqui? Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse finalzinho aqui. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Deus não escuta a oração de casais que vivem contenda. A gente acha isso tão pequeno, né? Mas eu digo a você que não é. Não adianta você viver discutindo com seu cônjuge e vir à igreja orar sem antes pedir perdão e se arrepender diante do seu cônjuge. Deus não vai lhe escutar. Louvor não flui, palavra não flui, oração não passa do teto. Por quê, pastor? Porque os suspiros de uma mulher maltratada, os suspiros de uma mulher maltratada dentro do casamento se interpõem entre a oração do marido crente e Deus. Deus não responde a um camarada desse jamais. Jamais. Não é o pastor que está dizendo a Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, verso número 7. E aqui eu gostaria de rapidamente dar algumas aplicações para nós como conclusão nessa noite. Primeiro, maridos e mulheres cristãs que estão aqui nessa noite. Muitos problemas do nosso casamento, irmãos, eles não são resolvidos a contento, perdão. Não porque exista uma incompatibilidade de gênero, não. É porque muitas vezes existe na parte de nós incompatibilidade com o Espírito Santo.
Como Deus fala, irmãos. Mas como a igreja não ouve. Há uma parábola que muito fala no meu coração, a parábola do semeador. Né? Vocês conhecem, né? O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Né? Veio o maligno e retirou. Outra parte caiu em solo rochoso. Não é verdade? Nasceu, mas por não ter profundidade, logo secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Até cresceu, mas os espinhos vieram e a sufocaram. E elas não puderam ir adiante. Apenas 25% da semente semeada prosperou. O que é que eu aprendo aqui? No grupo de pessoas que estão aqui, talvez, não sei, 70 pessoas, tem aqui, mais ou menos. Mais ou menos, vamos botar 70, vamos botar 60, para que a conta seja mais simples. Apenas 15 ouvirão o que eu estou pregando aqui nessa noite e darão um ouvido. 45 pessoas não darão a mínima para o que foi pregado aqui nessa noite. Isso é cruel, né? Você poderia me perguntar, pastor, como ser feliz em um casamento então, pastor? Quando nós compreendemos a mensagem da cruz. Sabe por que isso é importante? Se você não tiver nascido de novo, o casamento, ele é difícil de ser gerido quando não há pessoas nascidas de novo. Sabe quantas vezes um esposo vai amar a esposa como Cristo amou a igreja? Nenhuma. Sabe quantas vezes uma mulher vai se submeter ao marido? Nenhuma. Porque falta essa pessoa, o Espírito Santo de Deus. E é impossível uma pessoa que não tem o Espírito Santo se submeter ao marido. Eu vivi isso no meu lar. Meu pai tinha várias prostitutas. E minha mãe ia na casa da minha avó, ela dizia, minha filha, é assim mesmo. Ele não bota feira. Não é? Ele não está lhe dando de comer, ele não paga água, não paga luz. Onde é tudo assim mesmo. E minha mãe voltava para casa. É ou não é? Ah, eu casei com um não crente. Ah, deixa eu ir para a igreja, na escola dominical, conversa essa de igreja. Eu vou para a minha pelada. À tarde eu encho a cara. E nossos filhos vão ser criados da maneira que eu quero. Mas não era de Deus? Ou a palavra de Deus está errada? Crente casa com crente. E quando você não casa com um crente, você vai orar para que Deus converta seu marido. E se ele não se converter, você vai viver com ele. Desde que ele queira viver com você. Permite um exemplo aqui. Eu vi essa história e gostei demais. Um rapaz novo convertido. Ele chegou na igreja. E ele viu uma jovem na igreja muito bonita e muito dedicada. E ele disse assim, vou namorar com essa menina. E com 2 meses de conversão, ele foi até ela e pediu ela em namoro. Aí a jovem que nunca tinha namorado disse a ele o seguinte, para você namorar comigo, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que ser dedicado nos cultos, e depois nós vamos conversar com o pastor. E esse jovem fez tudo isso durante 2 anos. E ela viu a dedicação daquele jovem, ela viu como aquele jovem era um homem quebrantado, um rapaz quebrantado, um homem dedicado na obra do Senhor. E ela chegou para aquele jovem e disse o seguinte, finalmente agora, você está pronto. A gente pode namorar. E aquele jovem olhou para aquela moça muito bonita e disse o seguinte, agora eu vou orar. Sabe por quê? Nosso comportamento no namoro, no casamento, no noivado é consequência do nosso relacionamento com Deus. Quando não se tem relacionamento com Deus, não se tem relacionamento no namoro, no noivado e no casamento. Esse jovem estava dizendo o seguinte, agora que eu conheço Deus mesmo, eu vou perguntar a ele se você é a mim.
Não sei como acabou, né? Isso aí. Maridos, amem suas esposas. É obrigação nossa amá-las e não ridicularizá-las, nem espancá-las. Aí você pode me perguntar aqui, pastor, como é que eu amo minha esposa? Primeiro, lidere. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Como Cristo está amando a sua igreja? Não é da maneira como Cristo amou a igreja? Como Cristo ama a sua igreja? Liderando a sua igreja. E para onde Cristo está levando a igreja? Me responda aí. Para onde? Ouvi não. Mais alto. Para o céu. Não é verdade? Pergunta a Maria dos crentes que está aqui nessa noite. Para onde você está levando sua esposa, meu? Para onde você está levando seus filhos? Sua esposa é motivada por você para vir a um lugar como esse? Quais são os valores que você está colocando no coração dos seus filhos? Primeiro ponto aqui, lidere. Né? Quem aconselha seus filhos? O pastor é você. Quem são os amigos dos seus filhos? Né? Sabe por quê, irmãos? Nossos filhos não precisam de iPhone 10, 15, 20, 30. Nossos filhos precisam de presença dos pais. A gente está substituindo coisas por relacionamento. Eu vejo na igreja onde eu pastoreio, muitas pessoas chegam, pastor, não tenho tempo para a minha família. Que lástima. Eu corro tanto, que quando chega o fim de semana, eu não tenho tempo nem de vir para o culto. Isso é vergonhoso. É uma vergonha para quem é cristão. Segundo, ame sua esposa. Dê direito à sua esposa de lhe fazer uma surpresa de vez em quando. De conversar com você, né? Pergunta a ela como foi o dia dela. Vou lhe fazer aqui uma pergunta, responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você disse à sua esposa que a ama? Que ama? Olha, irmãos, nada substitui isso. Há um livro chamado Pastores em Perigo. E o autor diz o seguinte, que uma das formas mais maravilhosas de nós estarmos na nossa família é a gente expressar o que a gente sente para os nossos. Para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Meu filho mais novo tem 32 anos. Mais novo. Eu coloco ele no colo e as outras duas também. Todos casados. E digo a eles constantemente: papai ama vocês. Sabe por quê? Porque a vida toda eu quis isso. E nunca deu. Nossos filhos não precisam ser alvos dos nossos traumas. Quando a gente vê a cruz ensanguentada, a gente muda. Né? Por fim, contente-se com o cônjuge que você tem. Você é contente com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Se houvesse um lugar melhor para você estar, o amor do seu pai teria colocado você lá. Sua família é projeto de Deus e sempre será. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Pastor Jorge.